Jesus, amém, amém. Amém, graça e paz, povo de Deus, boa noite. Não tem como, né? Nós não ficarmos com o nosso coração cheio. Se nós estamos aqui é porque a graça nos alcançou. Muitos eram para estar talvez aí no mundo, já está debaixo de 7 palmos debaixo da terra, não é? Mas a graça te alcançou. E você está aqui. Quem está com vida, com saúde, levanta a mão. Olha aí. Então se você não sorriu ainda, se você não deu glória ainda, dá tempo. Dá um glória, sorria, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, tem nos sustentado e nos trouxe até aqui, nesta noite. Sempre quando eu venho aqui, a gente tem vindo aqui nas quarta-feiras, né? Eu encontro com umas abençoadas, aí umas amigas, assim, nossa, tá perdida aqui. Aqui é minha casa, vai vendo, não é? Aqui é minha casa. Nós estamos temporariamente na IBG Cruzeiro. Estamos indo lá somente aos finais de semana, de sexta-feira, né, até domingo. E até o tempo, né, de implantação, da visão da igreja, dos ministérios, né, estamos ali apoiando o pastor Fabrício, pastora Vera. Então assim, tem sido um tempo precioso. Já temos EBD, que glória! Vai começar o HD sexta-feira, vai ter o Move no final do mês, vai ter uma ativação, já tem IBG Kids. Então assim, tá tudo. O chefe, deixa eu contar um negócio para vocês, rapidinho. Começou a ter o chefe, né, e os irmãos assim ficam, meu Deus, as crianças são abusadas, né? Neste domingo fizeram um macarrão lá que estava uma delícia, com carne moída, queijinho. Acabou lá, um abençoadinho perguntou para a tia lá, e a sobremesa, não tem? Vai vendo, né, criança? Mas assim, eles ficam felizes. A cada culto tem uma média de 10 visitantes, 13 visitantes. Na sala de batismo, até anotei aqui, já temos 13 pessoas na sala de batismo, na DOT. Já tem 24 pessoas que vai começar a integração só dia 22, então eu acho que vai aumentar. Então assim, devagarzinho o Senhor tem acrescentado. Temos recebido pastores de outras igrejas para vir para a nossa, para ser cuidado, amparado. Então assim, ore por nós, ore pelos pastores que estão lá, pela liderança. E se você ainda não conhece a IBG Cruzeiro, vai lá fazer uma visitinha para nós. É tão gostoso quando chega alguém, a gente fala assim, ai, que delícia, alguém de casa, conhecido, né? Então vai lá, nós vamos ficar muito felizes com a sua presença, amém? E o tema, né, desse mês é graça maravilhosa. Sei que vocês já ouviram tantas palavras, né? Já aí há 2 semanas ouvindo, e o Senhor colocou algo no meu coração. Não estamos falando apenas da graça que perdoa, mas também da graça que transforma, que confronta e que reposiciona. Quem se encontra verdadeiramente com a graça de Deus, não continua o mesmo. Não pode continuar o mesmo. Enquanto eu estava lendo isso daqui, eu me lembrei de João, até falei na IBD. Quem estava na IBD que eu falei? De João. Tem alguns aí. João, antes de andar com Jesus, ele era conhecido como o quê? Quem lembra? Vamos ver quem vem na IBD. Antes de João andar com Jesus, como que eles chamavam ele? Filho do trovão. Se chamava, se ele tinha esse apelido, é porque ele devia ser muito gente boa, né? O que vocês acham? Não, né? Devia ser barulhento, nervoso, devia dar medo nas pessoas. Mas depois que João teve um encontro com a graça, com Jesus, ele passou a ser chamado de quê? Do discípulo do amor, fofinho. Olha isso, ele deitava no coração, no peito de Jesus. Então não tem como você se encontrar com a graça e continuar o mesmo. Quem se encontra com a graça precisa ser transformado. No Antigo Testamento, no hebraico, uma das palavras usada para a graça, eu não sei falar hebraico, tá bom, gente? Eu não sou igual a pastora Carla, então vocês me perdoem aí. É Shem, C-H-M. E Shem significa favor, benevolência, aceitação imerecida.
É o favor que alguém recebe sem poder exigir, sem ter argumentos a apresentar. Essa palavra Shem carrega a ideia de Deus se inclinando em bondade em direção ao homem. Não porque esse homem merece, não porque ele é bonito, não porque ele é inteligente, não porque ele tem zoinho puxado, porque ele é mais moreninho, porque ele é loirinho. Não. Deus se inclina em direção ao homem por decisão amorosa dele. E nós lemos lá, quando Deus fala a respeito de Noé, ali no texto de Noé, fala assim: Noé achou graça, Shem aos olhos do Senhor. Então nós vemos algo interessante aí. Antes mesmo de existir lei, antes mesmo de ter sacrifícios, antes mesmo de existir um sistema religioso, Deus já se movia em misericórdia em favor do homem. A graça já existia lá no Éden. Se não fosse a graça de Deus, Adão e Eva já tinham sido fulminados lá mesmo. Então lá Deus já estava se inclinando em favor do homem. E daí no Novo Testamento, a palavra usada para graça é no grego charis. Charis, vocês entenderam, né? Também significa favor, mas vai além. Esse favor é um favor que age, que opera, que transforma, que salva e que capacita. Não é apenas algo que Deus sente, é algo que Deus derrama. Por isso a Escritura afirma: porque pela graça, charis, sois salvo, mediante a fé. Isso nos revela algo poderoso. A graça não mudou na essência, mas se revelou plenamente em Jesus. No Antigo Testamento, Deus se inclinava em favor do homem. No Novo Testamento, Deus se entrega por completo na cruz do Calvário, por causa e em favor do homem. Então, a mesma graça que nos alcança quando não merecemos, é a graça que nos transforma para não continuarmos mais o mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder para mim nem para o seu vizinho. Desde o dia que você teve encontro com a graça, você foi transformado? Você continua tendo as mesmas atitudes, soltando os mesmos palavrões, continua sendo caloteiro, fofoqueiro, e por aí vai, que eu não preciso citar tudo, mentiroso, difamador, promíscuo. Se você continua tendo esse tipo de comportamento e atitude, talvez você não teve um encontro verdadeiro com a graça. Porque quem tem um encontro com a graça, a vida é transformada. E quando o pastor Jadson mandou ali assim: pastora Débora, você pode pregar lá no culto. Ele me mandou o tema desse mês. E eu fiquei pensando, algumas coisas, anotei algumas coisas aqui. Eu quero compartilhar com vocês. A graça não é permissão para permanecer no pecado. Graça é o poder para viver uma nova vida. Repete comigo: graça é poder para viver uma nova vida. Tem uma galera aí, os antenados, os mais jovens aí, gosta de uns coaches, gospel assim, e eles falam muito da hipergraça. Quem já ouviu falar da hipergraça? Bastante gente. Mas, gente, a graça não tem como ser hiper. Ela já é grande por si só. A graça de Deus, ela é blaster, mega power. Ela é enorme. Não tem como tornar ela hiper. Mas sabe o que essa galera quer? Ter uma justificativa para continuar pecando e não mudar a sua vida, não mudar seu estilo de vida. Mas deixa eu te falar alguma coisa. A graça de Deus não é permissão para você viver no mesmo jeito e cometendo os mesmos pecados. E ao ler esse tema, graça maravilhosa, eu me lembrei de uma canção
muito conhecida. Não se preocupe que eu não vou cantar, tá bom? Não terão essa honra de me ouvirem cantar, graças a Deus. Mas daí a gente pede ajuda daqueles que cantam. Mas escuta isso daqui, quero ver se você lembra que música que é essa. Essa canção é a canção mais cantada em todo o mundo, por quem é crente, por quem não é crente, por vários cantores como Elvis Presley, Tina Turner. Mas eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ouvir a história de quem compôs essa canção. Quem já leu, já ouviu a história do homem que compôs essa canção? Acho que só o pastor Brau, mas a Marisa que levantou a mão, mas ali pouquíssimas pessoas. Coloca para mim, por favor, a imagem. Essa canção foi escrita por esse homem, John Newton, um homem que foi profundamente alcançado pela graça. Essa canção se chama Amazing Grace, maravilhosa graça. Eu não podia começar a falar, compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, sem antes falar um pouquinho da história desse homem para vocês e com vocês. Esse homem nasceu em 1725 na Inglaterra. Ele era filho de um capitão de um navio. Sua mãe era uma mulher cristã, piedosa, mas ela morreu muito cedo. Então, esse rapaz, John Newton, precisou ir para o navio com o pai dele. E lá naquele navio, sem a influência espiritual da sua mãe, cresceu rebelde, inquieto e distante da fé que um dia foi ensinado quando ele ainda era criança. Ali naquele lugar, ele não encontrou liberdade, mas ele encontrou perdição. Pensa nas piores coisas que você já viu aí no jornal. Ele viveu e ele viu dentro daquele navio. Ele tornou-se marinheiro, ele foi para o mar, viveu ali sua vida desregrada, violenta, arrogante, se afundou na bebida e se envolveu diretamente no tráfico de pessoas escravizadas. Por muito tempo, ele trazia pessoas da África como escravos nos porões do navio e levava para a Inglaterra. Numa dessas viagens, ele foi pego e ele também foi feito escravo. Ele ali por algum tempo foi açoitado, ficou dentro de uma prisão, mas logo ele conseguiu a liberdade e voltou de novo a ser um traficante de escravos. Mas um dia, durante uma forte tormenta, a história conta que teve uma grande tempestade ali no mar, no Atlântico. E eles ali acharam que ia afundar, porque seu navio já não era tão bom, tão novo. Isso foi em 1748. Já o navio quase naufragando. Ele então fez o quê? Como todo mundo faz quando chega o dia mau? Tem misericórdia, Deus. Ele clamou por misericórdia. E aquele navio não naufragou. E então, a partir daquele dia que ele clamou a Deus, não teve ali uma conversão, ela já ali instantânea, plena, mas foi o início de despertar. John Newton, a partir daquele dia, não foi mais o mesmo.
A transformação que aquele homem começou a viver foi gradual, mas foi real. Com o passar do tempo, ele começou a ler a Bíblia. Como o pastor Jadson falou, quem lê a Bíblia não tem como continuar o mesmo. E à medida que ele foi lendo a Bíblia, ele foi reconhecendo os seus pecados, foi sendo transformado pela palavra. Ele deixou de ser um traficante de escravos e passou a ser um pastor anglicano. O homem que antes lucrava com a dor alheia, agora dedicava sua vida para anunciar a graça que um dia o havia salvado. Foi nesse contexto, em 1772, que ele escreveu um hino que não falava de teoria, mas falava de experiência. Enquanto ele compunha essa canção, ele se lembrava da melodia que um escravo cantava lá no porão do navio. E então nasceu a canção. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sabe o que ele falava? Graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Newton sabia exatamente o que estava dizendo. Ele havia sido cego espiritualmente, cego emocionalmente, moralmente, e agora ele podia ver porque ele teve encontro com a graça. Mais tarde, John se tornou um importante abolicionista, lutando junto ao lado ali de William Wilberforce, na luta contra a escravidão na Inglaterra. Sua vida se tornou um testemunho público de arrependimento, redenção e transformação. Na sua lápide está escrito: outrora infiel e libertino, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e designado a pregar a fé que por tanto tempo se esforçou para destruir. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego eu pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Será que você pode cantar nessa noite? Liberto eu fui. Quem foi liberto? Levanta a mão. De uma prisão. Eu fui liberta. Meu Salvador. O meu Salvador Me resgatou. Sim, por isso nós estamos aqui hoje. Misericórdia. Então adore ao Senhor. E perdão. Adore ao Senhor. Eterno amor. Sim, Jesus. Redenção, liberto eu fui
eterno amor e redenção. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Amém. Sabe o que ele nos ensina, que eu quero compartilhar com você de forma bem rápida? 3 lições. A graça nos leva à cruz. Ninguém chega lá por mérito, mas por misericórdia. Foi a graça que atraiu John Newton. Foi a graça que nos atraiu e estamos aqui hoje. A segunda verdade é: a graça não é permissão para permanecer no pecado. A vida desse homem prova isso. A graça o alcançou, mas não o deixou onde ele estava. Ele ser um senhor de escravos, fazia escravos, ele se tornou um libertador. E a terceira verdade é: a graça nos mantém na cruz. Olhando para ele, percebemos que a transformação não foi instantânea, mas foi gradual e diária, sustentada pelo Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Já vou ler aqui rapidinho para ganhar tempo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para quem? Para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Na versão A Mensagem diz assim: quanto a mim, não vou me orgulhar de nada. Você se orgulha porque tem um carro bonito? Porque tem um bom emprego? Não, olha o que Paulo fala. Quanto a mim, eu não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, eu fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante, da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. O que realmente importa não é a aparência exterior, mas é o ser uma nova criação. E quando uma pessoa é uma nova criação, uma nova criatura, é claro que a aparência exterior vai ser de uma nova criação. Você é filho do rei, vai andar como filha do rei, como uma princesa. Se você é o filho do rei, você vai começar a andar como um príncipe. Tá certo? Então tudo que precisamos entender hoje está contido nesses versículos. Não existe graça sem cruz. Não existe vida cristã verdadeira sem a morte do eu. Fala assim, do eu. Aponta para você assim, ó. Eu preciso morrer. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu por nós. É também o lugar onde o nosso eu precisa morrer. Todos os dias. Paulo não diz que admira a cruz. Ou que fala sobre a cruz. Ele diz, por causa daquela cruz eu fui o quê? Eu fui o quê? Crucificado. Isso não é poesia. Isso é posicionamento espiritual. Isso é uma identidade. Se você um dia levantou a sua mão falando que se arrependia dos seus pecados, que aceitava Jesus como seu Salvador, diz que teve encontro com a graça, sinta muito, você foi crucificado com Cristo. Pelo menos deveria ser. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós queremos só o benefício da cruz, a salvação, o céu, lindo céu, morar no céu, ruas de ouro, mar de cristal. Mas poucos querem o lugar da cruz. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje não é se você acredita na cruz, mas é se você permanece nela. Você permanece na cruz? Ou você só veio aqui na frente, aceitou e tchau, fui, tá tudo certo?
Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês a primeira verdade, né, que eu preciso compartilhar existe uma graça que nos leva para a cruz. Ninguém chega à cruz porque é bom, porque merece, não é? Como já falei no início. Chegamos na cruz porque nós somos alcançados pela graça. Se tiver a imagem da cruz, pode pôr para mim, por favor. Chegamos à cruz porque nós somos alcançados pela graça. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos o quê? Quando éramos o quê? Pecadores. Então ninguém é alcançado pela graça. Ninguém chega diante da cruz porque a gente é boa. A gente chega porque a gente é ruim mesmo. Porque o nosso coração é fedido. Porque a gente é mau, nós somos mau. Arrogantes, orgulhosos, invejosos, mentirosos, blasfemo, promíscuo. E por aí vai. Mas um monte de coisa, idólatras. Nós chegamos diante da cruz, nós somos alcançados pela graça, porque nós somos pecadores, por isso é graça. Porque a graça é algo que não merecemos. Então entende porque a graça não tem como ela ser hiper? Porque ela já é grande. Deus é a própria graça. Então a cruz é a maior prova do amor de Deus, mas também é a maior gravidade da evidência do nosso pecado. Se o pecado fosse pequeno, ia precisar de cruz? Não. Se a graça fosse barata, ia precisar de sangue derramado? Ia, gente? Não. Mas houve corpo partido, rasgado, açoitado. Houve uma coroa de espinhos. Houve cuspe. Houve ofensas. Houve sangue derramado. Houve morte. Então não é algo barato. Custou a vida do nosso Deus, do Filho do nosso Deus. A graça, ela nos atrai, mas também nos confronta. Ela nos abraça, mas também nos leva ao arrependimento. Porque não tem como a gente chegar diante de Jesus e não nos arrependermos pelas coisas que nós já fizemos, pelos nossos erros, pelas nossas más escolhas. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente o quê? A sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é adicionar Ele à sua vida antiga. Seguir Jesus é permitir que a sua vida antiga seja encerrada, para você viver uma nova vida nele. Então vocês entendem que não tem como você chegar na graça e continuar fazendo as mesmas coisas? Vivendo no pecado, de qualquer jeito. Não tem como. Não tem como. Zaqueu é um exemplo claro disso. O pastor André pregou quarta-feira passada. Ele falou. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, rico, cobrador de imposto. O povo gostava dele? Não. Né? Ele vivia isolado. O povo tinha raiva dele. Ele era pequeno em estatura, mas grande em culpa. Então ele soube que Jesus estava por ali, sobe numa árvore, não somente para ver Jesus, mas tá bom? Na minha visão, ele subiu também para se esconder, porque talvez se ele entrasse no meio da multidão, fosse na frente da fila, o povo ia enxutar ele de lá. Sai daqui, chato, seu ladrão. Então, como as pessoas não queriam ele por perto, ele subiu na árvore. E então Jesus passa, olha para cima e o chama pelo nome. Jesus não mudou, Jesus não exigiu mudança dele antes do encontro. Primeiro teve o encontro, depois a mudança de Zaqueu, a transformação de Zaqueu. A graça entrou na casa dele. Ele foi transformado e suas decisões mudaram. Seus relacionamentos, seu comportamento e as suas prioridades. Repita comigo. A graça me encontrou onde eu estava.
E onde você estava quando a graça te encontrou? Numa biqueira? Na prostituição? No bar? Num quarto, chorando solitária? Abandonada? Rejeitada? Quem é você hoje depois desse encontro? Quem é você, mulher? Quem é você, homem, depois desse encontro com a graça? Talvez hoje você esteja apenas observando Jesus de longe, mas a graça não passa direto. A graça te chama e fala assim, ó, desce, desce, eu quero te transformar. Eu quero mudar a sua história. A segunda verdade é, existe uma graça que nos mantém na cruz. Ir para a cruz é um momento, mas permanecer nela é uma decisão diária. E esse aí é o grande conflito que muitas das vezes nós passamos. Aceitamos ir para a cruz, mas resistimos ficar e permanecer nela. Sabe o que acontece? Nós descemos da cruz quando obedecer dói. Sabe quando Deus fala assim, não. O que você faz? Faz quando você está na cruz, tá bom, com Jesus? Não? Solta? Então eu não quero. Sabe o que acontece? Nós estamos na cruz e daí Deus fala através dos seus pais, esse namoro, não sinto paz, não sabe de nada. Desce da cruz. Nós descemos da cruz todas as vezes que somos contrariados, ou quando agradar a Deus custa a aprovação das pessoas. Mas a graça, ela não nos dá licença para desistir quando dói. A graça, ela é poder que nos sustenta até mesmo quando dói. A graça te sustenta até mesmo quando dói. Quando você ouve não, quando a enfermidade bate na sua porta. A graça te sustenta. Eu ouvi, pastor Jade, pastora Ali estava lá com a gente, nós fomos lá do Luciano Subirá, e eu achei muito legal aquilo, ficou no meu coração. O Luciano Subirá falou assim, a cruz não foi feita com velcro, a cruz foi feita com pregos. Pregos fala de algo definitivo, de algo que não é negociável. Velcro não. E eu saio de lá quando eu não estou afim. A cruz não foi feita desse jeito. Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Sabe o que isso significa? Que o eu perdeu o trono, que minhas vontades já não me governam mais, que o meu orgulho já não manda mais, e que a minha carne já não tem a palavra final. Isso é ser crucificado com Cristo. Isso é ser nova criatura. Isso é ter o encontro com a graça. Mas o que acontece? Nós aceitamos ir para a cruz, mas resistimos permanecer nela. Em Colossenses 3:3 diz que nós morremos e que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vem cá, pastor Fábio, um pouquinho. Ele vai participar do meu teatro. Barnabé, faz a cruz. Nós estamos crucificados em Cristo. Mas ali que eu acabei de ler, Colossenses 3:3, diz que nós morremos e que a nossa vida está escondida. É que eu estou de salto, então vocês talvez me vejam. Se eu tivesse sem salto, quem vocês estão vendo? Ele primeiro, não é? Quem está na cruz, quem morreu, não negocia. Você já viu morto negociando o túmulo? Não quero esse caixão. Eu quero caixão branco com, sei lá, com margaridas. Não quero crisântemo porque é muito fedido. Eu quero girassóis. Você vê morto fazendo isso? Não. Morto não negocia. Morto não exige nada. Quem morreu não vive mais para si mesmo.
Então nós estamos aqui, ó, escondidos em... E sabe o que acontece? Todas as vezes que eu renuncio o meu eu, a minha vontade, os meus sonhos, o meu orgulho, pode ser que doa, pode ser que eu seja assim, leve umas pedradinhas, mas eu estou escondida em Deus, estou guardada. E mais do que isso, quem vocês estão vendo? Meu marido, no caso seria Deus. Então quem é exaltado? Deus. Quem é glorificado? Deus. Não é você, não sou eu. Amém. Isso é ser crucificado. Lembra que eu falei que a cruz não tem velcro? Se tivesse velcro, eu não vou obedecer não. Cai fora. Não, sabe de nada. Deu volta. Tem que ir para cruzeiro? Deixar o kids? Se fosse velcro. Mas é prego. A gente continua. A gente permanece até sem entender. E quem é glorificado? Não é a gente, é Deus. Ele é glorificado através da nossa vida. Amém. Obrigado, Fábio. Então repete comigo. Eu não desço da cruz quando dói. E Pedro nos ajuda a entender isso. Ele é impulsivo, sincero, apaixonado, mas instável. Prometeu fidelidade, mas o que ele fez? Negou Jesus por medo. Ele caiu, ele chorou, se quebrou, mas a graça não o descartou. Jesus o reencontra, o restaura e devolve uma missão. Apacenta as minhas ovelhas. A mesma graça que perdoa Pedro é a graça que o sustenta para permanecer fiel depois. Deixa eu falar um negócio para você. Você pode ter falhado durante esse processo, mas volte para a cruz. A graça, Deus nunca vai te descartar. A graça vai sempre estar disponível para aquele que verdadeiramente se arrependeu e que quer viver uma nova história. A graça não nos dá licença para desistir quando dói. A graça é o poder que nos mantém firmes até mesmo quando dói. A terceira e última verdade é que existe uma graça que gera uma nova vida. Deus nunca nos chama para morrer sem intenção de nos ressuscitar. A cruz, ela não é um fim trágico. Ela é um portal glorioso para você viver eternamente com o Pai. Ter uma vida abundante, gloriosa na presença dEle. O que realmente importa não é somente a aparência exterior, mas é o ser uma nova criação. Graça maravilhosa não é viver como antes sem culpa. É não conseguir mais viver como antes. Graça maravilhosa é você não mais viver como antes. É quando o pecado já não te satisfaz. É quando beber, fumar, assistir pornografia, se masturbar, adulterar, roubar, já não cabe mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo agora te governa. Você é uma nova criatura. Deus te deu uma nova história, uma nova identidade. E você agora tem um novo destino. Paulo diz em Gálatas 6,15: o que realmente importa não é a aparência exterior, mas é o ser uma nova criação. Paulo é um exemplo disso. Ele era religioso, perseguidor, violento. A graça o derrubou para depois levantá-lo. E então a graça mudou a sua direção, a sua rota e o seu destino. Repete comigo. Em Cristo, eu sou uma nova criação. Em Cristo, eu sou uma nova criação. E a graça mudou a direção da minha vida. Quem permanece crucificado com Cristo, vive a partir de uma nova natureza,
de um novo governo, de um novo coração. Hoje o Espírito Santo nos convida não a um ritual, mas a um alinhamento. Talvez Ele esteja aí, te revelando áreas que você colocou velcro, em vez de pregos. Talvez seja áreas onde o orgulho, que você quer ser independente, não quer depender de Deus, pedir ajuda, mostrar minha fragilidade para o pastor Jato, para a pastora Lê, jamais. Tire o velcro, coloque prego, crucifique isso hoje na cruz. A graça maravilhosa não é permissão para viver do mesmo jeito, ela é o poder de permanecer no lugar onde o eu morre e Cristo vive. E diante disso tudo, eu quero te fazer uma pergunta inevitável: o que faremos, o que você fará com a graça que te alcançou? O que você tem feito com essa graça? Porque a cruz que estava aqui não é apenas um conceito teológico, uma história antiga, ou algo para você colocar no peito como amuleto, um cordão, mas uma imagem, um quadro na sua casa. A cruz, ela é um chamado aos homens e mulheres para se aproximarem e se arrependerem. Ela não chama os perfeitos, ela chama os quebrantados, imperfeitos, os cansados. Ela não chama os religiosos, ela chama aqueles que entenderam que precisam da graça. Ela não chama os que merecem, ela chama os que reconhecem. Talvez existam áreas na sua vida que nunca passaram pela cruz. Talvez escolhas, hábitos, relacionamentos, palavras, posturas, pecados escondidos, feridas não tratadas. Talvez isso você nunca colocou diante da cruz, diante da graça. Deixa eu te falar uma coisa: a graça não te expõe para te envergonhar, ela te revela para te curar. E nessa noite ela quer te curar. E nesta noite ela quer não mudar só a sua vida, a sua história, como aconteceu com John Newton. Ela quer te dar um novo destino. Ela quer te tornar uma testemunha, assim como foi com Paulo, assim como foi com Pedro, assim como foi com Zaqueu, assim como foi com John Newton. Depois do encontro com a graça, ele se tornou libertador. Então você não está aqui à toa, por acaso. Você está aqui sim, para ter sua vida transformada, para se arrepender, mas para sair daqui e para espalhar essa notícia no seu trabalho, na escola, na rua, nas redes sociais, na fila do banco. Você foi chamado para isso. Quem foi transformado se torna uma testemunha. John Newton não escreveu apenas uma canção, ele entregou a sua vida para anunciar a graça que o salvou. Paulo não guardou a sua experiência para si, ele percorreu o mundo, declarando: pela graça de Deus, hoje eu sou o que sou. A graça que nos alcança também nos envia, e ela nos transforma por dentro, e nos comissiona para fora, nos dá um destino. Ser testemunha da graça não é ter todas as respostas, é ter uma história, é dizer: eu era assim, mas a graça me alcançou, e hoje eu sou uma nova criatura. Eu era um alcoólatra, viciado, mas hoje não, hoje eu trabalho e ajudo aqueles que estão também cativos dos vícios. Hoje o chamado é claro: ir para a cruz, receber o perdão, permitir a transformação e assumir o testemunho. A cruz continua sendo o lugar onde tudo começa: perdão, transformação e missão. É na cruz. E se hoje você entende que essa graça te alcançou, eu te convido a se colocar de pé. Se você reconhece que existem áreas na sua vida que você colocou velcro em vez de pregos, você tem permitido que o seu eu governe, que a sua vontade governe, sabe, que o seu orgulho governe. Hoje é dia de vir até o altar
e falar: Senhor, me crucifica, me transforma. Se hoje você está aqui pela primeira vez, talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, entenda que a graça é que te trouxe aqui. Pode ser um amigo que te convidou, mas foi a graça que te atraiu, foi ela que te trouxe aqui. E você não pode sair desse lugar sem se render a Ele, sem se entregar a Ele e pedir que Ele te transforme, que Ele mude a sua história. Nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para celebrar com você esta grande decisão. Enquanto o Mitra vai estar adorando ao Senhor, se você sentir esse desejo de vir à frente, de se entregar, de voltar para os caminhos do Senhor, se você entendeu o que é a graça, o que é a cruz,